Então, Ken, você sabia que toda a matéria é constituída de átomos? Antigamente tinha um cientista inglês que acreditava que os átomos eles eram indivisíveis e esféricos, como uma bola de bilhar. Mas hoje sabe-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Ah, e você por acaso sabe como é que o átomo atende o telefone? Não. Próton? E aí, galera do Inteiramente, seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Kendi da Física e hoje eu vou apresentar a edição 37 do Inteiramente. E orgulhosamente tenho um convidado especial aqui. Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu estudo Química e estou muito feliz de estar aqui. Gabriel foi aluno meu e do Guilherme em cursinho, quantos anos atrás? 3, 4? Vale lembrar que essa é a minha segunda vez apresentando. Já apresentei uma vez com o Guilherme da Biologia e a Vanessa da Geografia. Confere o link aqui em cima se você ainda não viu esse vídeo, beleza? E o assunto interdisciplinar de hoje, relacionando Física e Química de hoje, será... gases! Então vamos lá para a nossa mesa didática. Vamos falar sobre os estados da matéria. Começando, vamos falar sobre o estado sólido. O estado sólido pode sofrer um processo chamado fusão, e através desse processo o estado sólido se transforma no estado líquido. O estado líquido, por sua vez, pode sofrer um processo chamado vaporização. E através desse processo de vaporização, o líquido pode se tornar um estado gasoso. As transformações podem acontecer no sentido inverso também. O estado gasoso pode sofrer um processo chamado liquefação, voltando a ser líquido. E o estado líquido pode sofrer um processo chamado solidificação, transformando de líquido para sólido. Além deles, temos o processo que pula o estado líquido. Esse processo pode ser sólido para gasoso, e o nome do processo que vai do estado sólido para gasoso chamamos de sublimação. O processo contrário de gasoso para sólido também existe. Chamamos esse processo de ressublimação. O processo de vaporização pode ser classificado de 3 maneiras. Evaporação, que acontece em temperatura ambiente em que apenas algumas partículas do líquido, provavelmente as mais do topo, têm energia suficiente para se transformar do estado líquido para o gasoso. Isso pode acontecer nas poças d'água. O processo de ebulição acontece quando todas as partículas do líquido obtêm energia suficiente para quebrar as ligações e se transformar de líquido em gasoso, por exemplo, na água fervendo na panela. E o processo de calefação é o processo de vaporização instantânea, quando você joga algumas gotas de água em uma chapa quente. A gente tem aqui, por exemplo, no sólido, esses pontinhos que simbolizam as moléculas que compõem ele. Elas estão presas pelas ligações químicas num estado de agregação muito alto. Quando você fornece energia para elas no processo de fusão, elas absorvem essa energia que contrabalanceia com a ligação química e elas começam a ter um movimento maior, um estado de agregação menor. Quando a gente oferece calor para esse líquido, para ele passar para o estado gasoso, esse estado de agregação dela fica menor ainda e rompem a ligação química, fazendo com que elas se movam livremente. Mas, Kendi, qual é a diferença de gás e vapor? Excelente pergunta, pequeno padawan. A diferença entre gás e vapor necessita que você saiba o conceito de temperatura antes. Se você ainda não lembra ou não sabe direito o que é temperatura, você pode rever num vídeo anterior que eu fiz, inteiramente 4, de pokémons de gelo. Tá aqui o link para você clicar, beleza? Qualquer coisa, assiste lá, depois volta.
Depois que você souber o que é temperatura, agora eu vou falar. Você precisa saber o que é temperatura crítica. Todos os elementos possuem uma temperatura crítica. O que seria essa temperatura crítica? A partir desse valor de temperatura crítica, o vapor se transforma em gás e não consegue voltar para a forma líquida, independente da variação de pressão. Porque normalmente, se você tem um vapor, se você aumentar a pressão, ele consegue voltar para a forma líquida. Mas se você passou da temperatura crítica, ele já vira um gás e pode variar o quanto quiser de pressão, ele não volta para a forma líquida. Beleza? Essa é a diferença de vapor e gás. O gás é o estado acima da temperatura crítica e vapor é o estado gasoso antes da temperatura crítica. E agora eu vou mostrar uns exemplos de gases no cotidiano, no nosso cotidiano. A gente tem o airbag nos carros, por exemplo, onde tem um compartimento que fica guardado um sal, chamado ácido de nitrogênio. Quando ocorre um impacto, esse recipiente estoura. Um mecanismo do carro solta uma faísca para iniciar um processo de ignição que rompe a ligação química deles. E aí dá a formação do nitrogênio, que expande o saco e amortece o impacto. Um outro exemplo seria a bala de canhão, que tinha nos navios antigamente e em fortes. Dentro do canhão tem um compartimento com pólvora. Quando eles querem acionar o canhão, o mecanismo dele colide com essa pólvora no compartimento e provoca a combustão dela. Nessa combustão, a pólvora expande em gás e impulsiona a bala de canhão. E outros exemplos seriam a televisão de plasma e a lâmpada fluorescente. Para explicar como é o funcionamento da lâmpada e do gás, primeiro eu preciso iniciar o conceito de plasma. Lembrando que, pessoal, o plasma é o quarto estado da matéria. E diferentemente das outras transformações, em que havia quebra das ligações intermoleculares, no plasma é a quebra das ligações moleculares. Nas lâmpadas fluorescentes tem gás de argônio e vapor de mercúrio. Quando a gente aplica uma energia neles, pode ser na forma de calor, numa diferença de potencial, que seria o caso das lâmpadas fluorescentes, eles se transformam em plasma. Também ocorre ionização não de todos, mas de alguns desses átomos dissociados, ficando elétrons livres e íons, o que dá no total uma carga neutra neles. Porém, uma propriedade de interagir com campos eletromagnéticos. E isso é o que permite a produção de luz nas lâmpadas fluorescentes. A TV de plasma, ela funciona desse mesmo modo, porque na tela dela tem pequenas mini lâmpadas fluorescentes, ao invés do tubo de feixe de elétrons. Tem mais um exemplo de plasma que a gente pode encontrar na natureza, não nas TVs, lâmpadas. Esse plasma natural é o relâmpago dos raios. Relâmpago, lembrando, é a parte luminosa do raio e trovão é a parte sonora do raio, tudo bem? E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, ative notificações, dê o like, compartilhe com quem você puder. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Foi um grande prazer gravar um vídeo com você. Você está manjando muito, muito orgulho de ter sido professor dele. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. E segunda que vem tem mais Inteiramente. Não percam, beleza, galera? Até mais!